Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando. Mais um momento da palavra. Pegue a sua Bíblia. Se acomode aí na sua casa. Vamos lá. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Mais uma segunda-feira. Mais uma live para falarmos da palavra de Deus. Colocar esse tempo, as nossas vidas diante do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esse tempo, por esse dia, pelo Teu cuidado. Sê conosco, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Peço que o Senhor esteja visitando cada casa, cada lar, cada família, abençoando, Deus, cada casa, derramando da Tua graça, da Tua provisão, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua paz. Que esses momentos que vamos passar aqui sejam momentos bons, edificantes, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de estar falando a cada coração. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra de motivação, de ativação. Eu gosto da palavra ativação para a sua vida. E eu quero ler um texto aqui. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, que quer dizer mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Eita glória! Vamos lá, mais uma vez, só para deixar bem fixado na nossa memória, o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos sinóticos, né, que quer dizer, já falei sobre isso, mas quero repetir para deixar gravado. Que quer dizer, sinótico quer dizer ver na totalidade, né, no todo, analisar o conjunto de uma doutrina, compartilhar do mesmo ponto de vista. E os evangelhos que compartilham do mesmo ponto de vista, os evangelistas, né, os que escreveram esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, foi dirigido aos judeus e aos gentios. Mas qual que era o objetivo do Evangelho de Marcos? Era exaltar as obras maravilhosas de Jesus. Tá? E nesse momento aqui, nós estamos em um momento bem interessante da história de Jesus quando ele esteve nessa terra. Estamos aqui quase no final do ministério de Jesus. Aqui ele chama os 12 discípulos e vai em direção a Jerusalém. E nós sabemos que essa é a última vez que ele se dirige a Jerusalém, porque lá ele ia ser onde ele seria crucificado e seria morto.
né? E ao terceiro dia ressuscitaria. Nesse caminho, nesse trajeto para Jerusalém, perto de Jericó, ali ele encontra um homem cego. E algumas coisas nos chamam a atenção com relação ao comportamento desse homem, desse cego, né? Chamado Bartimeu, né? Vamos lá. O que primeiro nos chama a atenção desse cego? Esse cego sabia quem era Jesus. O verso 47, ele diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, ou seja, ele já tinha ouvido das obras maravilhosas de Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, e quando alguém ali por perto, né, confirma que era Jesus de Nazaré que estava passando, e aí ele começa a gritar. Esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja só, não era qualquer pessoa que conhecia essa nomenclatura filho de Davi. Os judeus que conheciam as Escrituras eles sabiam, né, que Jesus ele era o Messias prometido e esperado, narrado em todo o Antigo Testamento, né? E essa nomenclatura ela era específica para aquele que viria da descendência de Davi e que seria o Messias que os judeus esperavam, que os judeus aguardavam. O povo judeu acreditava que o Messias vinha da descendência de Davi. E vários episódios nos evangelhos, né, mostram que existe um clamor bem interessante, intenso, quando se tratava do filho de Davi, né? As pessoas pediam cura, pediam ajuda, socorro. Por quê? Porque os judeus sabiam que quando o Messias viesse, ele teria essa nomenclatura, filho de Davi. Então essa exclamação, essa exclamação, Senhor, filho de Davi, saída da boca daqueles que precisavam de uma cura, que precisavam de uma libertação, que precisavam de um socorro, né? Mostravam o que nos ensina a pessoa reconhecer isso daí, a pessoa usar essa nomenclatura, Senhor, filho de Davi. Acreditar, isso nos ensina, nos mostra que essa pessoa ou essas pessoas que usavam essa nomenclatura, eles acreditavam que o filho de Davi ele tinha uma divindade, tinha o poder. E quando esse cego falou, Senhor, filho de Davi, ele acreditava na divindade de Jesus, ele acreditava no poder de Jesus, ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. Talvez poderia estar passando outras pessoas ali, talvez passaram outras pessoas ali, talvez fizeram barulho, fizeram alvoroço e tal, mas quando passou alguém que comentaram que era Jesus, isso chamou a atenção do cego porque ele conhecia a história. E aí ele usa a nomenclatura acreditando que Jesus, sendo o filho de Davi, isso demonstrava a fé que ele tinha em Jesus, e ele acreditava que ele era o Messias esperado, e sabendo que era o Messias esperado, ele sabia que o Messias esperado poderia curá-lo. Quando ele ouviu falar de Jesus, né, eu penso que na mente dele já veio as obras que Jesus, como o Messias esperado, realizava. Logo ele teve certeza, esse homem pode me curar. Esse homem pode fazer algo por mim. Ele teve certeza, é ele pode me curar. Jesus pode me curar. E eu já quero dizer para você já de início, eu coloquei hoje um título que é Nunca Desanime. Então já quero falar para você de início, não desanime, acredite, não importa o seu problema, Jesus pode resolver o seu problema, Jesus é a solução do seu problema.
Não desanime. Perseverança é algo que chama a atenção de Jesus. E quando ele fala Jesus, filho de Davi, Jesus automaticamente ele escuta, ele fala, opa, esse camarada sabe quem eu sou. Não é qualquer um que me chama de filho de Davi. Ele acredita no poder que está outorgado a mim, a autoridade que está outorgada pelo Pai a mim para curar, para realizar obras maravilhosas. Isso chama a atenção de Jesus e Jesus para. Outra característica interessante desse cego que nos chama a atenção. Ele tinha um alvo. Ele tinha um objetivo. Por isso que ele não desanimou. Verso 48 diz assim, ó, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentavam repreendê-lo, tentavam pará-lo, tentavam colocar obstáculos ali. Ei, cala a boca, eu não sei que tipo de repreensão foi ali, mas cada vez que as pessoas tentavam pará-lo, ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Ele já tinha decidido no seu coração buscar a cura e ia buscar a cura na pessoa certa. Algumas pessoas que não tinham entendimento ali, qualquer entendimento de quem era Jesus, né, começam a repreendê-lo. Mas quanto mais as pessoas tentavam pará-lo, tentavam calar a sua voz, mais ele gritava. As pessoas tentavam fazer ele se calar, tentavam parar, colocar obstáculo, e ele, ao contrário disso tudo, ele gritava cada vez mais. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele não ia desanimar, ele tinha um alvo, ele sabia o que ele queria, ele já tinha decidido no coração dele o que ele queria. E a pergunta que eu quero te fazer, você tem alvos? Você tem objetivos? Você sabe o que você quer? Ou você está andando à deriva, sendo levado pelo vento, e não o vento do espírito, o vento natural? Você tem objetivos? E olha que coisa interessante. Ele tinha objetivo, ele não ia desanimar, e mesmo assim as pessoas tentavam pará-lo. Lembre-se de uma coisa. Sempre entre você e a solução do seu problema, entre você e o seu sonho, entre você e os seus objetivos, sempre vai ter uma multidão. Sempre vai ter uma multidão. Vai ter, primeiro, dentro dessa multidão, vai ter algumas pessoas que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vão colaborar para que você atinja os seus objetivos, realize os seus sonhos, cumpra os seus projetos. Vai ter algumas pessoas, e aqui eu quero enfatizar que a solução para os nossos problemas, para os nossos projetos, para os nossos sonhos é Jesus. Vai ter algumas pessoas que vão te ajudar, vão te conduzir até Jesus. Vão auxiliar, vão colaborar para que você chegue até Jesus. Né? E isso me faz lembrar daquele aleijado que ele precisava chegar até Jesus, mas ele não tinha como. Jesus estava em uma casa e onde Jesus estava tinha uma multidão de pessoas. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas no capítulo 5 diz isso, e ele não tinha como. Aí os amigos dele pegaram ele, colocaram ali, não sei, em uma maca, em alguma coisa, subiram ele pelo telhado da casa, destelharam a casa e desceram ele até Jesus. Muitas pessoas dentro dessa multidão, entre você e a realização dos seus sonhos, entre você e a realização dos seus projetos, entre você e o crescimento da sua vida espiritual, entre você e a restauração da sua família, vão ter muitas pessoas que vão te ajudar, que vão colaborar, que vão auxiliar, que vão conduzir você até a realização, até a solução, até Jesus. Como aqueles homens que ajudaram aquele paralítico chegar até Jesus. Mas, infelizmente, eu tenho que te dar uma outra notícia.
terão aquelas pessoas que vão tentar te atrapalhar. Vão ter aqueles que vão tentar te impedir, vão tentar fazer você parar, vão te repreender, vão tentar te calar, vão colocar obstáculos. E aqui eu quero deixar uma palavra de ativação para você. Ei, não desanime, não pare na opinião dos outros, não pare nos obstáculos, não pare nas barreiras, não pare quando pessoas tentarem te atrapalhar para você alcançar o seu sonho, para você se achegar até Jesus, para você ter uma vida abundante. Não pare, não desanime. Sua atitude precisa ser como a atitude desse cego. As pessoas tentaram parar ele, tentaram calar a voz, o grito dele. Ele não parou, ele gritava cada vez mais porque ele tinha um objetivo. Ele não desanimou. Você também não pode desanimar. Você não pode desanimar. Você não pode parar no primeiro obstáculo. Você precisa perseverar, você precisa saber a força que existe dentro de você, pois foi Deus mesmo que colocou essa força. Alguns obstáculos, eles servem, sabe para quê? Não é para nos parar. Eles servem para nos motivar, para nos impulsionar, para nos ativar, para descobrirmos a força que existe dentro de nós. A força que Deus colocou dentro de nós. Persevere, tenha fé. Continue, não pare. Uma das coisas, volto a dizer, que chama a atenção de Jesus é a perseverança. Quanto mais as pessoas tentarem te parar, mais você usa isso como combustível para alcançar os seus objetivos. E eu estou falando de pessoas que colocam obstáculos, é lógico. Nossa, isso aí não é pra você. Não, é melhor você ficar no seu cantinho mesmo. Olha, se acostuma com isso aí, que a sua vida vai ser isso aí. Ei, não dê ouvidos para essas pessoas. Tenha perto de você pessoas que te ativem, pessoas que te ajudam, pessoas que vão ajudar você a chegar até Jesus, a conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. Tem alguns estudiosos que dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Olhe ao seu redor. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? São pessoas que te ativam, pessoas que te ajudam ou pessoas que só reclamam, que só murmuram, que só reclamam da vida, que só colocam obstáculos? Analise ao seu redor quem são as pessoas que estão perto de você. Enquanto eu tomo um pouquinho d'água aqui, eu vou pedir, compartilhe aí com algumas pessoas, né? Não deixa para o final não, compartilhe aí, já vai colocando aí nos comentários aí os seus pedidos de oração. Coloca aí seus pedidos de oração que nós vamos orar essa noite para que Deus ative no seu coração essa força, que tire todo o desânimo, que tire toda a apatia, que tire toda a passividade, para que você alcance os seus objetivos, para que Deus coloque ao seu lado pessoas que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos, pessoas que vão pegar na sua mão e vão te conduzir até Jesus. Essa é a nossa oração hoje. Enquanto eu tomo um pouco d'água aqui, compartilhe aí com algumas pessoas, marque aí nos comentários alguns amigos que você entende que precisa ouvir essa palavra de ativação. Manda um aviãozinho aí se você está no Instagram para pessoas que você entende que precisam ouvir essa palavra de ativação. Marca aí enquanto eu tomo um pouco de água. O que mais que nós podemos aprender com esse cego? Esse cego aqui, ele enxergava muito mais do que algumas pessoas que têm a visão boa, viu, Guilherme? Esse cego aqui, ele só tinha um problema físico, mas o coração dele, ele enxergava com o coração. Tinha algo dentro dele que gritava. Olha só. Outra característica que nós podemos aprender com esse cego, ele não foi passivo. Versos 49 e 50, olha o que diz. Jesus parou e disse, chamai-o. Por que Jesus mandou chamar? Porque não era qualquer um que chamava Jesus
de filho de Davi. Isso chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha o verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Ele não titubeou. Quando Jesus manda chamá-lo, ele não fica pensando, ele não fica em dúvida, ele não fica protelando, procrastinando, acomodado, debruçado na sua passividade. Ele se levanta, a Bíblia fala assim, ó, levantou-se de um salto, ou seja, ele foi rápido no gatilho. Ele falou assim, eu não vou perder essa oportunidade. E eu sei o que é passividade, porque eu brigo, a minha luta interna é com a passividade. Tem coisas que eu preciso fazer e às vezes eu procrastino, eu fico protelando, e graças a Deus porque eu tenho uma esposa sábia que me motiva, que me empurra para frente, mas eu já fui muito pior. Hoje eu dou uma melhoradinha. E eu tenho aprendido muitas coisas, principalmente com esse camarada aqui. Você precisa sair da passividade. Ele percebeu a oportunidade, que a oportunidade para ele havia chegado. Ele se colocou de pé de um salto rápido. Tem muitas coisas que nós não estamos alcançando nas nossas vidas porque nós protelamos, porque nós procrastinamos, nós demoramos para tomar decisões sérias, para fazer escolhas importantes. Sempre estamos deixando para amanhã ou para uma próxima oportunidade. E eu quero te dizer, às vezes você não vai ter uma nova oportunidade. Esse camarada aqui, ó, se ele não fosse alguém que saiu da passividade, que tinha alvo, tinha objetivo, que sabia o que queria, talvez nunca mais ele receberia a cura. Sabe por quê? Porque Jesus estava passando por ali, era a última passagem de Jesus. Ele estava indo para Jerusalém para morrer, para ser crucificado. Ele não ia ter outra oportunidade de encontrar Jesus, de ser curado. E ele aproveitou a oportunidade, ele não deixou passar a oportunidade. Essa oportunidade jamais voltaria. Jesus passaria e iria para Jerusalém e lá ele seria crucificado e morto. Eu sei que Deus é Deus, que Deus poderia curar ele de outra forma, talvez usar alguma pessoa, talvez mandar um poder do céu, um raio, alguma coisa, sei lá, talvez Deus poderia fazer isso. Mas será que Deus gostaria de fazer isso? Ou ele queria despertar nesse cego a visão espiritual e não a física, para ele entender que aquela era a oportunidade dele. Talvez você já tenha perdido várias oportunidades, porque você está protelando, porque você está procrastinando, porque você está em um estado mórbido de passividade. Ele não teria outra chance. Por isso eu quero falar para você nessa noite, não desanime, não protele, não procrastine, aproveite a oportunidade hoje. Persevere. Deus tem grandes coisas para você. Deus quer realizar os seus sonhos, Deus quer realizar os seus projetos. Jesus é a solução para você. O que mais nós podemos aprender com esse cego Bartimeu, né, que estava ali perto da cidade de Jericó. Jericó, o nome da cidade de Jericó, ela era chamada de Cidade das Palmeiras ou Cidade Mal Cheirosa. O que nós podemos aprender com esse cego ali? É que ele sabia o que ele queria de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que você quer da vida? Você sabe o que você quer? Tem pessoas que estão orando para Deus, mas não sabem o que querem.
Tem pessoas que estão andando, que estão às vezes até estudando, estão fazendo um monte de coisa, trabalhando, mas não sabem o que querem. Olha o verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego tinha um alvo, tinha um objetivo. Rabi, eu quero ver. Ele foi direto, ele foi simples, ele foi objetivo. O que você quer de Jesus? Por mais que nós saibamos que Jesus é Deus e sendo Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas, muitas vezes ele quer ouvir da nossa boca quais são os nossos objetivos, quais são os nossos pedidos, quais são as nossas petições. Filipenses 4:6 diz, fazei conhecidas as vossas petições diante de Deus. Tem muitas pessoas que ficam pensando assim, não, Deus sabe de tudo, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso. Ei, Deus quer ouvir de você. Sabe por quê? Primeiro, quando nós falamos sobre os nossos anseios, sobre os nossos objetivos, os nossos sonhos, nós revelamos o que há dentro do nosso coração. Jesus já sabe das nossas motivações, mas às vezes Ele quer que nós saibamos quais são as nossas motivações. Por que que você faz alguns pedidos para Deus, para Jesus? Qual é a motivação? Será que é orgulho? Será que é para nos mostrarmos melhores do que os outros? Será que o que estamos pedindo para Deus, isso será bênção ou maldição nas nossas vidas? Algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu já orei, já pedi para Deus e Deus não concede. Algumas coisas nós não alcançamos porque nós pedimos mal, para os nossos próprios prazeres, para as nossas próprias cobiças, como diz Tiago no capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Algumas coisas nós pedimos para a nossa própria cobiça e às vezes nem percebemos. E Jesus quer ouvir da nossa boca para que nós caiamos em nós, para que nós entendamos que, caraca, o que eu estou pedindo na verdade é cobiça minha, é egoísmo meu. Segundo, por que Ele quer ouvir dos nossos lábios? Muitas vezes falamos sobre nossos objetivos, desejos, sonhos para todos, menos para quem de direito. Às vezes nós falamos para o vizinho, falamos para o amigo, falamos para o professor, para o líder, não sei para quem, para o cara do trabalho, para o patrão, mas não falamos para Deus. Não desanime. Se achegue a Jesus com um objetivo claro. Peça para Ele com um objetivo claro, mas analisando o seu coração. Será que o que eu estou pedindo, será que não é pro meu orgulho, pro meu próprio prazer, pra minha cobiça? Esse cego aqui, ele poderia ter pedido várias coisas para Jesus, mas ele pediu algo necessário. Senhor, eu quero ver. Simplesmente isso, eu quero ver. Se Jesus chegasse em você hoje e dissesse para você, o que você quer que eu te faça? O que você diria para Jesus? Eu creio que sairiam aí alguns pedidos muito bons, mas alguns pedidos também, eu creio que talvez Jesus não realizaria. Senhor, eu quero uma casa, mas você já tem uma casa. Senhor, eu quero um carro, mas você tem um carro. Não, mas eu quero um carro melhor. Eu quero um carro importado. Senhor, eu quero um emprego, mas você já está empregado. Não, mas eu quero um emprego para ganhar 20, 30, 50 mil reais.
Às vezes tudo isso tem a ver com a nossa vaidade, tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa cobiça. E talvez por isso que alguns pedidos não são realizados, não são atendidos por Jesus. Temos que ter sabedoria até para fazermos os nossos pedidos para Jesus. Esse cego aqui foi objetivo. Ele não desanimou, ele tinha um alvo. E ele sabia que no coração dele, o anseio dele seria atendido, porque ele não estava pedindo nada para usar como orgulho, como soberba, como prepotência, era uma necessidade que ele tinha. Não desanime, persevere. Não pare no primeiro obstáculo, não pare na primeira barreira. Faça como esse cego, estabeleça alvos, tenha definido no seu coração aquilo que você precisa como necessidade. Veja só, tem algumas pessoas na Bíblia que, se nós pararmos para analisar, se elas tivessem desanimado, muitas histórias teriam um fim totalmente diferente. Se Noé tivesse desanimado quando Deus falou para ele construir uma arca, e ele levou, alguns dizem, 90 anos, 100 anos, 120 anos, enfim, vamos colocar aí a média, 100 anos. Se ele tivesse desanimado na metade do caminho, ele não teria sido chamado de pregoeiro da justiça, um homem de fé. Se Abraão tivesse desanimado quando Deus falou para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que ele ia mostrar, se ele tivesse desanimado, ele não teria sido chamado o pai da fé e amigo de Deus. Se Davi não tivesse desanimado, ele não teria sido chamado de um homem segundo o coração de Deus, um homem que escreveu vários salmos e que a maioria dos salmos serve até hoje como cânticos de Halel lá para o povo de Israel. Se Pedro tivesse desanimado, principalmente após ele ter negado Jesus, ele não teria sido chamado para ser o apóstolo, o pregador dos judeus para os dar circuncisão. Se João tivesse desanimado na sua trajetória, ele não teria ouvido da boca do próprio Cristo o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Se Paulo tivesse desanimado, ele não teria sido chamado o apóstolo dos gentios e não teria escrito mais da metade do Novo Testamento. Posso falar de pessoas contemporâneas, um pouco mais para frente. Poderíamos falar aqui de Agostinho de Hipona, poderíamos falar aqui de Martim Lutero. Se tivesse desanimado, não teria havido um protesto sobre aquilo que estavam se fazendo da Bíblia Sagrada. João Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, olha quantos deles. Vamos mais para frente. Se Thomas Edison tivesse desanimado, depois de mais de 1000 tentativas, ele não tinha descoberto a lâmpada. E quando o repórter perguntou para ele, o que você sente tendo falhado mais de 1000 vezes aí? Ele olhou e falou assim, rapaz, eu descobri mais de 1000 vezes em como não fazer a lâmpada. Mais de 1000 vezes é muito, né? Tá. Ele tentou 25.000 vezes antes de descobrir a bateria. O mesmo Thomas Edison. Já pensou se ele tivesse desanimado? Se Bill Gates tivesse desanimado quando ele fracassou, quando lançou o primeiro, vamos dizer assim, primeiro computador, né? Com tráfego, a primeira máquina lá de tráfego de dados, né? Traffic or Date. Se ele tivesse desanimado, ele não teria lançado a Microsoft.
Se Steve Jobs tivesse desanimado quando ele fundou a Apple, expulsaram ele de lá, ele criou uma outra empresa chamada Next, que foi comprada depois pela Apple, e os caras chamaram ele de volta e colocaram ele como chefe. Se ele tivesse desanimado, nada disso teria acontecido. Walt Disney, se ele tivesse desanimado quando houve um fracasso na bilheteria dos seus 2 maiores filmes, que foi Pinóquio e a Branca de Neve, ele não seria considerado o grande mestre do entretenimento hoje. Olha só quantas pessoas que não desanimaram. E por que você quer desanimar? Para finalizar, isso eu quero que você guarde no seu coração. Verso 52 diz: disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim, seja curado, olha, enxerga agora, veja. Não, Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque Jesus não quer realmente, simplesmente realizar os seus sonhos, os seus projetos. Jesus não quer curar apenas uma enfermidade física. Jesus quer te dar a salvação eterna. Não adianta nada você ser curado de uma enfermidade física e depois, após a morte, não ser separado de Deus, viver a sua eternidade longe de Deus no inferno. Jesus quer muito mais do que curar uma enfermidade física. Jesus é a nossa salvação. Não desanime, não pare pelo caminho, não deixe os obstáculos te parar. O seu futuro é logo ali na eternidade com Cristo. Não deixe o pecado te parar, não deixe pessoas te parar, não deixe o inferno te parar, não deixe o diabo te parar. Jesus é a salvação eterna para as nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós aprendemos com esse cego. Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. Jesus não falou, enxergue. Jesus falou, você está salvo. Porque ele acreditava que Jesus era o Messias prometido, o filho de Davi. E aquilo que ele veio buscar, ele recebeu muito mais do que aquilo que ele almejava. Eita glória! Todas as vezes que você se dirigir até Deus, até Jesus, para receber algo, tenha a convicção que se você for com um coração transparente, puro, você vai receber muito mais do que aquilo que você merece. Acredite nessa palavra. Acredite, não desanime. Hoje é o dia que Jesus reservou para nos dar muito mais do que apenas uma cura física, para nos dar o acesso ao Pai, o acesso ao céu, a salvação eterna. Não desanime, persevere, prossiga, não pare nos críticos, não pare nos julgadores, não pare nos obstáculos. Deus abençoe a sua vida. Não desanime, não pare, que eu tenho certeza que Jesus vai fazer questão de realizar os sonhos e os projetos da sua vida. Amém? Nós vamos orar. Tem algum pedido de oração? Tem, 2 minutinhos. O Guilherme está pegando aqui pra gente. Temos aqui alguns pedidos de oração. Estamos acabando de anotar aqui. Quer falar de dos pais? Ah, é? Então deixa eu te falar antes da oração. Na nossa caneca, aproveite que essa semana, o final de semana agora, nós vamos comemorar o Dia dos Pais. Olha aqui, um excelente presente para o seu papai. Seja homem, biamém, excelente presente. Barato, presente barato, e eu tenho certeza que ele vai gostar. Caneca do nosso ministério, seja homem, 1 Coríntios 13:11. Você compra para o seu pai, você pode comprar para o seu sogro, né? É um excelente presente. Pode nos procurar, R$30
essa daqui, que é a pretinha, e essa branquinha aqui ainda nós estamos na promoção, R$15, metade do preço. Você pode dar de presente para o seu papai. Vamos orar, tem alguns pedidos aqui. Se tiver mais algum pedido, você pode escrever aí que ainda dá tempo. A Noemi pede oração pelo casamento. Ela está no Instagram. Eita glória! Vamos orar. Noemi. A Biele pede oração por sua vida e por sua tia Lidiane Ribeiro. Vamos orar, Biele. Lucineide, minha prima, pede oração pela vida do Rodrigo, seu esposo. Aniversário do marido, 4 de agosto. Eita glória! Vamos orar pelo Rodrigo. O Guilherme pede oração pelo seu irmão Kleber, que faz aniversário dia 4 de agosto também. Coisa tremenda, hein? Pela esposa e a filha Ana Júlia, do Kleber, meu amigo Kleber. A Beth Souza pede oração pelos seus filhos. Vamos orar. A Beth Souza é mãe da Débora, se eu não me engano. Eu acho que é. Minha irmã Lúcia, Maria Lúcia Valés, pede oração pela sua família, pelo Rafa, por uma porta de emprego, né? E a sua vida espiritual. Vamos orar? Se tiver mais alguma oração, você manda aí pra gente. Depois a gente vai olhando, eu vou mandando a resposta e a gente vai continuar orando, tá? A gente ora aqui, mas a gente sempre vai estar em oração durante a semana. Aí a gente vai estar orando pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quero colocar diante do teu altar cada uma dessas vidas, Pai. Com base nessa palavra, Deus, que nós compartilhamos hoje, eu quero clamar que o Senhor esteja ativando cada coração, Deus, cada um que nos acompanhou, cada um que fez o pedido de oração, Pai, ativa, Deus, não permita que eles desanimem, não permita que eles parem no caminho, que eles sejam, Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, não permita que eles deem ouvidos, Deus, ó Pai, para os críticos, Deus, que eles parem nos obstáculos, mas fortaleça cada um deles, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Noemi, Deus, que o Senhor esteja abençoando o casamento dela, a família dela, encha, Deus, ó Pai, com o teu amor, com a tua graça, com a tua sabedoria. Deus, abençoa também, Deus, a tia da Biele, a Lidiane. Deus, derrama da tua graça sobre ela. Abençoa também a vida da Biele. Deus, encha ela com a tua sabedoria, com a tua graça. Guarda essa família. Deus, abençoa a vida da minha prima Lucineide, o Rodrigo, que fará aniversário nessa semana. Deus, derrama da tua graça sobre ele. Conceda a ele muitos anos de vida, Pai. Deus, abençoa também o Kleber, que vai fazer aniversário. Deus, também, Deus, que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre a vida dele, a esposa, a filha, cuidando, Deus, Deus, que o Senhor possa conceder a ele também muitos anos de vida. Pai, abençoa a vida da Beth, Deus, seus filhos, abençoa a vida da Lúcia, do Rafa, da Fernanda, do Otair. Cuida dessa família, Deus, abra uma porta de emprego para o Rafa, Deus, derrama da tua graça, abençoa, Deus, ó Pai, a vida espiritual deles. Pai, eu também quero colocar diante do teu altar a vida do Beto e da Márcia, que estão lá no Japão, a vida, Deus, ó Pai, do Paulo, do Isaías, Deus, do Anderson, que também estão no Japão, Deus, o Fabinho, Deus, a Dai e a filha deles, Deus, a Pai, a Naomi, que estão lá em Portugal, o Elvis, a Tati, a Sofia, Deus, o Nicolas, que estão em Portugal, o Francisco, o Demetrio, que também estão lá, o Flávio e a Fernanda, que estão na Austrália, Deus, com a filhinha deles, a Aline, que também está na Austrália, o Alan, Deus, meu primo que está lá em Costa Rica, com toda a sua família, os meus primos lá de Pernambuco, o tio João e toda a família. Pai, em nome de Jesus, a vida do Fumaça, do Edmilson lá em Campinas, do Anderson e a sua família. Deus, cuida dessas vidas, Pai. Guarda, derrama da tua graça. Abençoa, Deus, ó Pai, o meu cunhado e a família dele que está lá em Fernandópolis, a minha cunhada que fez cirurgia, que o Senhor esteja abençoando a recuperação, toda a família. Deus, abençoa a minha mãe, Deus, abençoa a minha família lá em Araçatuba, Deus, a Natália que está fazendo aniversário hoje, minha cunhada, Deus, a gestação da Sabrina, da Laís, da Tainá, Deus, da Gláucia, Deus, da esposa, Deus, do Jorge, Deus, da Dani. Deus, abençoa, Deus, ó Pai, essas vidas, derrama da tua graça, a vida da Elaine, derrama, Deus, ó Pai, do teu amor. Deus, abençoa a vida do Bruninho, a sua família. Deus, cuida de cada um deles.
Obrigado, Deus, ó Pai, por esse tempo. Deus, eu quero também colocar diante do Senhor a vida do Guilherme, Deus, a Lucelena, a Duda, o Zé Jovino, a Valéria, toda a família, o Zé que foi viajar a trabalho, guarda ele, livra ele de todo mal. Deus, abençoa também, eu quero te agradecer, Deus, pela minha casa, pela minha família, minha esposa, meu filho, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que passamos aqui. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. E nós vamos liberar uma palavra aqui, nós não vamos desanimar. Cada um que está me ouvindo aqui, Deus, não permita que eles desanimem. Motiva-os, Deus, ativa-os, abençoa-os, abra a porta, Deus, ó Pai, de emprego. Deus, derrama da tua graça, fortaleça cada um deles. Eu libero a bênção do Senhor para cada um que está nos ouvindo. Deus, que o teu nome seja glorificado. Obrigado por esse tempo. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A Beth Souza me confirmou aqui, ó. Isso mesmo, pastor, sou mãe da Débora e do William. Isso, é a Beth mesmo, eu lembro dela. Ela é mãe da Débora. O William, se eu não me engano, está em Três Lagoas, se eu não me engano. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Obrigado por você ter nos acompanhado. Obrigado por esse tempo. Que Deus continue te abençoando. Que você tenha uma semana de vitória. Uma semana debaixo da graça e da direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha boas notícias nessa semana. Que problemas que há tempos não se resolviam, que eles sejam solucionados nessa semana em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até segunda-feira.